Meio que sem querer, eu olhei na direção do pé da minha cama e um terror enorme me invadiu completamente a alma quando eu percebi que havia uma mulher de pé, bem ali, parada e olhando para mim. Levei um baita susto com aquela visão, mas quando arregalei os olhos para ver melhor quem estava ali, eu não achei mais nada. Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de O espírito que me atormenta. Posso dizer que isso que eu estou vivendo está me traumatizando. Não vou revelar meu nome porque quero que tudo isso fique no anonimato. Já faz 1 ano e meio que essas coisas estranhas e inexplicáveis estão acontecendo comigo. Tudo começou exatamente no dia 24 de dezembro, como você jamais poderia imaginar. Minha família e eu nos encontramos para jantar naquela noite, na nossa casa de campo. Como a ceia de Natal é bem tarde, meu irmão, minha sobrinha e eu resolvemos fazer uma fogueira do lado de fora da residência e sentar para comer uns bombons e chocolates. Tínhamos que ir recolher alguns troncos e galhos secos perto de um pequeno sítio que se situava a cerca de 2 quilômetros da nossa casa. E para isso, um tio nosso decidiu acompanhar-nos e também foi. Tudo estava bem, mas quando voltávamos, a minha sobrinha lembrou-se de ter deixado seu casaco pendurado em uma árvore alguns metros atrás. Então meu irmão e o meu tio foram com ela para procurá-lo. Eu já estava muito cansada e preferi ficar e esperar por eles. Os meus pés doíam muito e eu já estava com bastante frio naquela noite. O vento era um pouco forte e eu me lembro que olhei ao meu redor procurando um lugar onde ventasse um pouco menos. Eu achei uma pedra grande entre algumas árvores, tirei um pouco das folhas que estavam sobre ela e me sentei para esperá-los. Eu estava distraída em meus pensamentos, quando de alguma forma senti alguém tocar o meu ombro, como se realmente tivessem colocado a mão sobre ele. Obviamente, eu me virei para ver quem era, mas não havia ninguém ali. Levantei-me um pouco assustada, e ao fazer isso, retirei um pouco da terra e da poeira que estavam sobre aquela pedra e comecei a observar que haviam marcas sobre ela. Achei tudo muito estranho e removi o resto da terra que cobria a tal pedra com a minha mão. E então pude ver algumas letras gravadas no objeto. Fiquei horrorizada quando percebi que aquilo era algum tipo de lápide e que eu tinha sentado sobre ela. Tentei ler a inscrição que havia ali, mas eram palavras sem sentido, ou talvez eu não conseguisse entender porque já eram muito antigas e estariam gastas. A verdade é que eu fiquei atordoada por um bom tempo. Logo depois, meu irmão, meu tio e minha sobrinha voltaram e, vendo a minha cara, me perguntaram o que havia acontecido. Assim, eu contei tudo a eles. Eles apenas zombaram de mim, dizendo que o espírito daquela pessoa que estaria sepultada ali voltaria para me pegar. Eu não dei atenção para aquelas brincadeiras bobas. Acabei esquecendo aquele acontecimento, deixando tudo para lá. Então, os dias passaram e eu já nem lembrava mais sobre o caso, até que chegou uma determinada noite que eu jamais me esqueceria. Eu já havia me deitado para dormir, pois estava com muito sono. Quase dormindo, eu nem sei porquê, resolvi abrir um pouco os olhos e hoje me arrependo muito de ter feito isso. Meio que sem querer, eu olhei na direção do pé da minha cama e um terror enorme me invadiu completamente a alma quando eu percebi que havia uma mulher de pé, bem ali, parada e olhando para mim.
Levei um baita susto com aquela visão, mas quando arregalei os olhos para ver melhor quem estava ali, eu não achei mais nada. Eu não sei como, mas ela tinha sumido instantaneamente. Assim foram os dias se passando, sem que eu dissesse nada a ninguém sobre aquela aparição. Eu estava até duvidando do que tinha visto, mas a minha dúvida seria tirada em uma outra noite, por volta das 3 ou 4 da manhã. Foi quando eu senti que algo ou alguém estava sobre mim, na cama. Imediatamente acordei e senti como se alguém tivesse me abraçado pela cintura, ao mesmo tempo que sussurrava o meu nome. Acendi a luz para tentar enxergar alguma coisa, mas não consegui ver ninguém, e isso foi algo muito assustador. Passei a sentir muito frio a partir daquele momento, e fiquei bastante angustiada enquanto aquela voz continuava dizendo meu nome. Tentei ignorar aquele som, mas a voz começou a gritar palavrões para mim, me fazendo ficar cada vez mais desesperada. Rezei de todas as formas que conhecia para tentar fazer aquela voz se calar, mas ela, por sua vez, começou a rir de mim de uma forma bastante macabra. Só de lembrar dessa cena, eu sinto arrepios que, mesmo sendo por alguns segundos, me parecem que serão eternos. Bom, então depois de um tempo, eu percebi que aquela voz foi se afastando, aos poucos, até acabar, desaparecendo totalmente. Infelizmente, essa não foi a única vez que ela veio me visitar. Em uma outra ocasião, por volta de 1 da manhã, ela voltou, mas dessa vez eu pude vê-la sentada ao meu lado. Porém, nesse dia, ela não fez nada, apenas ficou ali, me olhando, com um sorriso apavorante e horrível. Eu não conseguia me mexer, não conseguia movimentar nenhuma parte do meu corpo. Meus músculos estavam todos paralisados. A única coisa que eu pude fazer foi fechar os olhos para não ter que vê-la. Felizmente, naquela ocasião, ela não estava rindo como já havia feito antes. Aquela vez anterior tinha sido ainda pior, simplesmente pelo fato de ter que ouvi-la. É sério, eu não sei como explicar melhor as suas aparições. Nem sei se devo continuar contando sobre ela. Eu estou muito desesperada. Muitas coisas estranhas estão acontecendo comigo. Essa mulher me aparece com muita frequência, sempre de pé, em frente à minha cama e durante a noite. Com o passar do tempo, eu já aprendi e sei quando ela vai vir, pois percebi que toda vez que ela vem, eu sempre começo a sentir um frio terrível. Só que é uma sensação diferente, porque eu sinto como se o frio estivesse vindo de dentro de mim, sabe? É como se começasse nos meus ossos e chegasse até a minha pele. Em uma dessas noites, eu acabei acordando no meio da madrugada. Eu nem sei que horas que eram, mas quando eu abri os olhos, eu pude ver que ela estava ali, de novo, aos pés da minha cama. Nessa ocasião, ela começou a me contar como ela havia morrido e me falou de muitas coisas que agora eu não lembro exatamente. E o pior é que, enquanto ela ia me contando as coisas, ia se inclinando para a minha frente, de forma que me mostrava o seu rosto, deixando-o cada vez mais próximo ao meu. Ela era completamente pálida e estava bem desfigurada. Parecia ter sofrido muitas agressões, muitos golpes, mas eu não tenho certeza absoluta, me desculpem. Acho que uma das suas mãos segurava um terço de cor preta. Novamente eu fiquei paralisada, sem mover um dedo sequer, até que aquela coisa desapareceu. Só então recuperei minha mobilidade e quase automaticamente comecei a gritar e chorar. Lembro-me de que a minha mãe veio me ver e me encontrou muito assustada. E foi aí que eu não aguentei mais. Resolvi contar para ela o que estava acontecendo comigo, pois até então ninguém sabia de nada.
Eu realmente achava que a minha mãe nem fosse crer naquilo que eu estava passando. Porém, ela acreditou e imediatamente fomos para a nossa igreja. Não sabíamos mais o que fazer. A primeira coisa que nos ocorreu foi contar tudo ao pastor, que rapidamente pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Inexplicavelmente, comecei a sentir uma forte pontada na cabeça. Doía tanto que eu pensei que estava prestes a desmaiar. Mas parece que de alguma forma isso funcionou durante um tempo. Parei de vê-la à noite e já não tinha mais dificuldade para dormir. Entretanto, só pude ficar em paz por alguns dias. Com o passar do tempo, esses dias de paz se foram. Para piorar as coisas, uma noite fui acordada por uma dor aguda e latejante na minha perna. Quase tive um ataque cardíaco ao ver que aquela mulher estava ali, segurando exatamente aquela perna. No dia seguinte, tinha a marca de 3 dedos no meu tornozelo. E isso foi há uns 2 meses atrás. E ela também tem outra maneira de se manifestar para mim, que é através dos sonhos. Eles vêm 2 ou 3 vezes por semana. Acontece que eu sonho que estou caminhando para a colina onde está localizada a lápide onde eu me sentei sem querer. Quando eu chego lá, ouço uma voz gritando desesperadamente por minha ajuda. Isso me leva a pensar que talvez seja o espírito daquela mulher me dizendo que foi assassinada naquele local e que está me pedindo socorro. Mas não sei, talvez ela só queira descansar em paz. Em outras ocasiões, eu não tenho certeza de que é um espírito humano. Acho que é coisa pior, porque quando ela aparece para mim, fica me insultando e xingando. Eu não sei o que ela quer. Nunca tive coragem de perguntar. Às vezes, penso até que são 2 espíritos diferentes que me assombram. Desde então, eu tenho me aproximado mais da igreja, mas até agora eu não tive resultados muito positivos. Desesperada, minha mãe já falou até com pessoas de outras religiões e crenças, que fizeram alguns rituais comigo, mas acontece sempre da mesma forma. Funciona por alguns dias. Por um certo tempo, consigo me sentir muito calma e posso dormir em paz. Porém, algumas semanas depois, ela volta para me visitar. A verdade é que não sabemos mais o que fazer. Alguns dias atrás, nós nos mudamos de casa. E tudo parecia estar bem, porque se passaram 2 noites em que tudo estava normal, até que eu a vi novamente. Parece que ela vai aonde quer que eu vá. Ela vai continuar me perseguindo, e eu nem sei mais a quem devemos pedir ajuda. Chegamos ao ponto em que a minha mãe tem que dormir ao meu lado quase a noite toda. Já se passaram exatamente 4 dias desde que fizemos isso, e acho que mesmo assim ainda não acabou. Também tenho medo de que isso afete a minha mãe, pois pode ser que ela se manifeste na frente de nós 2. Se alguém quiser dar alguma opinião ou conselho, será muito bem-vindo aqui no canal. Obrigada pela atenção.